Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A porta larga e a porta estreita. Esse é um dos maiores ensinamentos de Cristo. Um dos principais para aqueles que desejam alcançar o reino do céu. A porta larga e estreita é extremamente necessário para a nossa meditação diária, porque acontece o tempo todo. A porta estreita, que é Cristo, ela sempre foi da mesma forma. É uma passagem, porta é a passagem que tu passa de um lugar para o outro. E essa porta, Jesus deixou bem claro que é Ele em João 10, versículo 7, eu sou a porta. E a porta estreita, que está em Mateus 7, do 13 ao 14, 13 e 14, vai falar da porta estreita e da porta larga. Jesus deixa bem claro que a porta estreita é Ele e que a porta larga é todos os outros caminhos, que não é Cristo. Mesmo estando dentro de igreja, a porta estreita está lá presente. E, infelizmente, na maioria das igrejas, dentro da igreja, a porta estreita é a porta mais sedutora, a mais atraente e é a que mais cativa as pessoas. Que mais cativa as pessoas? Antes de falar sobre o assunto, eu peço a você que quiser dar um like, se inscrever ou compartilhar, primeiro dê uma olhadinha aqui na descrição para você saber o que você está fazendo de uma forma mais clara e coerente. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, 13 e 14 vai falar da porta estreita e a porta larga. A porta estreita, Jesus deixa bem claro que é a porta que leva à perdição. Essa palavra perdição não é uma pessoa que vai estar num estado de perdido e depois pode ser achado. Quando ele diz a respeito de porta, é porque a pessoa já passou pela porta. Já passou pela porta. Ou seja, a porta estreita que Jesus está falando é quando as portas, né, a estreita e a larga, é quando a pessoa passa desse mundo para o outro, porque a porta é exatamente isso, tu passar de um lugar para o outro. Então, quando ele diz que conduz à perdição, porque essas pessoas já se perderam, elas andaram em caminhos que são milhares de caminhos, e ao final deles, eles passaram pela porta estreita, ou seja, está falando de morte, a pessoa morreu, acabou. E passou pela porta estreita, de lá não sai nunca mais. E onde é esse lugar de perdição? Está bem claro na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Pode ver lá. É o inferno. E quem cai lá, jamais sai de lá. A parábola do rico e de Lázaro deixa bem claro isso. Não adianta acender vela, rezar, missa de 7º dia, de um mês, de um ano. Nada disso adianta. Porque todas essas coisas são mencionadas como atalhos para o céu. Ou correção de uma vida errada após a morte. Não existe isso. Nossa correção deve ser enquanto estamos vivos aqui na Terra. Porque se não nos corrigirmos, nós estaremos para sempre no erro. Estaremos sempre perdidos. E como é que se corrige? É quando a porta estreita, ela é apresentada. Essa porta está bem claro que é Cristo. E através de Cristo, nós vamos entender o caminho que devemos trilhar para passarmos pela porta estreita. A porta larga, Jesus diz que é muitos os que passam por ela, os que vão para ela. Mas a porta estreita são poucos. Fala, são poucos que passam pela porta estreita. Olha só o que Jesus está dizendo. E isso é apregoado mais dentro das igrejas. A intenção de Cristo é mais as igrejas. Porque o mundo lá no pecado, nas religiões, nas seitas, todos estão caminhando em direção à porta larga. Mas essa porta, que cada vez mais vai crescendo, cada dia ela cresce mais. Porque a intenção
do dono dessa porta, que é o diabo, é seduzir, atrair, para que as pessoas possam se perder nesses caminhos e passar pela porta e ser lançado no inferno, que é uma realidade bíblica. Mas a intenção de Cristo é que essas pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho e elas deixem o caminho errado que leva à porta larga e venha para o caminho que leva à porta estreita, que é Cristo. E o que é necessário para trilhar nesse caminho? Simples. Primeiro, temos que reconhecer que somos pecadores. Feito assim, nós temos que nos arrepender de nossos pecados e sermos perdoados por Cristo. É muito difícil isso? Não. Basta se arrepender. Porque o homem, quando se arrepende, a Cristo é muito fácil perdoar. Mas tem que haver arrependimento. Não é uma coisa da boca, tem que ser do coração. É por isso que eu digo que uma das maiores armadilhas para a porta larga é a mídia de hoje. São os famosos, quando eles dizem que se converte, e me arrependi, estou salvo, estou convertido, e você vê que o caminho deles continua a mesma coisa. Só que agora eles estão no caminho errado, mas dizendo que ama Jesus. Não se arrependeu. E isso é uma armadilha para a porta estreita, porque muitos crentes entendem que essas celebridades, que agora estão salvos e tempos atrás estavam perdidos, mas continuam fazendo as mesmas coisas, trabalhando nas mesmas coisas. Por exemplo, cantores, tem um tal de Safadão hoje que é crente. Aí ele está lá na balada, ele está lá bebendo, está usando a droga, está fazendo não sei o que eles fazem aí. E o crente está vendo, pode fazer também, eu vou fazer também. Está vendo como é que a porta vai crescendo? Isso é porta larga e cada vez ela se torna mais larga. Porque o objetivo da porta larga é seduzir. Foi assim que o diabo seduziu Eva, para que ela comesse o fruto proibido. E continua sendo assim até os dias de hoje. Como Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. É sempre a mesma coisa. É sedução. E para nos livrarmos da sedução da porta larga, somente o carpinteiro que fez a porta estreita, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Ele. Nós temos que andar em obediência a Deus. Então nós temos que crer, entender que somos pecadores, pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão, sermos perdoados, crer em Jesus Cristo, no sacrifício de Deus, no Evangelho de Deus que foi pregado e instalado aqui na terra por Cristo, e obedecermos os seus mandamentos. É só isso. Mas é fácil? Hoje, para mim, é super fácil. Mas para muitas pessoas é difícil. Como se torna mais fácil? Se nós buscarmos mais a Cristo, nos apegarmos mais a Cristo, cada vez mais estaremos presos na rocha, que é o amor de Cristo. Mas se nós nos arrependemos, mas ainda temos coisa nesse mundo que nos seduz, que nós amamos, ou então nós vamos estar em meia fase. Nós temos que deixar o mundo. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia. Porque o crente se arrepender do pecado, mas daqui a pouco está cometendo outros pecados, não adianta. Nós temos que nos arrepender e deixar o pecado. Porque a porta larga hoje, um dos principais pontos que ela está instalada hoje é a igreja. Te promete bens materiais, te promete salvação incondicional, ou seja, você não precisa fazer nada, você só precisa aceitar Jesus e deixar passar. Isso é mentira. Você tem que perseverar, isso é condicional. Você tem que se arrepender, você tem que crer, você tem que buscar a Deus, você tem que andar no caminho, isso tudo é condicional. A salvação está pronta. Cristo deixou ela prontinha.
quando foi sacrificado na cruz, está pronta. Aí a Bíblia diz, venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. É a salvação. Você tem que ir. Nenhum momento Jesus vai obrigar uma pessoa a ir. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Ele mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo é condicional. Tudo é condicional. Você só precisa crer e buscar a Cristo. Porque a sedução da porta estreita está atuando e muito forte dentro das igrejas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Para que você não seja seduzido e fisgado por um desses caminhos que leva à porta larga, porque são muitos os que vão passar por ela. Muitos. E eu digo que são muitos crentes que estão nesse momento passando por essa porta larga. E muitos estão se preparando para passar por ela. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Busque ao Senhor Jesus. Conheça a porta estreita. Que você vai ver que a melhor coisa por crente é andar com Cristo e deixar o pecado de lado. Esse pecado que te seduz, que te engana, ele é exatamente como a droga. A pessoa passa a usar uma vez só, quando vai ver, já está fisgado. E não consegue mais ter uma vida social. O pecado é a mesma coisa. Você briga com o pecado. Quando você vê, você já está fisgado e não consegue mais ter uma vida espiritual com Deus. Vamos passar pela porta larga? Vamos buscar a Deus? Vamos nos consagrar? Vamos ler a palavra? Então vamos que vamos, porque esse é o melhor caminho. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.